Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola aqui da Rádio Transforma. Eu volto a estar na companhia do Fernando, que se junta aqui a nós, e hoje não podemos começar de outra maneira que não seja, não é, Fernando, a dar os parabéns ao Sporting. Sim, olá, boa tarde a todos e a Ana também. Hoje, como é hábito, o que costumamos fazer aqui no Passa a Bola, sempre que há um campeão na última jornada ou pouco antes disso, nós damos sempre cá os parabéns, independentemente de quem seja. O vencedor é sempre a melhor equipa do campeonato. E sabemos que tu acertaste desta vez, sim, não é, Fernando? Nós fomos os pioneiros neste acerto do campeão, porque andámos 2 meses, ou cerca de 2 meses e qualquer coisa, a dizer que o Sporting era campeão. Outros andaram aí com a cabeça de fora da água, iam mergulhar, e depois metiam outra vez, vinham à tona outra vez, e depois o Sporting já ia perder pontos, etc, etc. Nós mantivemos sempre a nossa noção que o Sporting é campeão. Ia ser campeão. E, portanto, eu quero dar os parabéns, ou queremos dar ambos os parabéns ao Sporting pela conquista do campeonato, com uma equipa formada pela maioria da formação, que é importante frisar isto, onde é que eu já ouvi isto, e mais algumas aquisições baratas, nacionais e internacionais, e um treinador sem habilitações. Imaginem se tivesse se tivesse as habilitações. Um presidente que não percebia nada de futebol, de um clube que toda a gente sabe o que se passou em Alcochete, foi praticamente dizimado em termos de plantel. O seu presidente teve grandes dificuldades para elaborar a época, o ano passado. Portanto, não é fácil reconstruir depois daqueles acontecimentos. Não percebia nada de futebol, não está numa estrutura que se gaba que está há 10 anos à frente dos outros e não gastou 100 milhões e acabou por ser campeão. Com uma vantagem, é que o Sporting foi bicampeão europeu ontem de hóquei em patins. É verdade, aqui também os nossos parabéns também para o Sporting. E já tinha sido campeão de futsal. Campeão europeu de futsal também. Portanto, nestas 3 modalidades, o Sporting atinge... Foi um ano em grande para o Sporting. E estamos ainda, não em termos finais, dos campeonatos, dos play-offs, em que o Sporting ainda se pode sagrar com mais algumas vitórias. Ora bem, para um clube sem dinheiro, e como aconteceu em Alcochete, isto é algo extraordinário. O que significa que, com uma boa equipa, bem escolhida, sem gabarulices, e a trabalhar sem andar a fazer grandes entrevistas quando ganha, não é? Porque as entrevistas, alguns, é só quando ganham, porque quando perdem nem aparecem, não é? E queria dizer com isto que gostava de fazer uma campanha para os treinadores ou o staff de todas as equipas. Eles têm um milheiro de quem falta aos jogos, para os jogadores que faltam aos treinos e depois vão fazer um jantar à noite. Haviam de incluir também os presidentes. Quando faltam aos treinos. Exatamente. Quando faltam aos jogos, os presidentes quando faltam aos jogos. E eu com isto percebo perfeitamente que há muita malta benfiquista que me vai perceber o que é que eu quero dizer com isto. Quando a gente é doente, só tem a fazer uma coisa. Ou é competente e está à frente de um grande clube, ou então é incompetente e é doente e tem que abandonar o clube. Não é dono e senhor e aquilo rola à sua maneira. Portanto, e mais, além de que há depois aquelas eliminações, e também para frisar, o que é engraçado é que o Manchester City também é campeão também já em Inglaterra, com 4 titulares da formação do Benfica, o que é exemplar. Afinal, sempre é possível. O Sporting este ano é um exemplo que é possível ser campeão em Portugal, com a formação e mais alguns. Na Inglaterra, que não tínhamos esta noção, agora está aqui temos comprovada. Também. Não é? O Nuno Espírito Santo já jogava com 7 ou 8. Aliás, o Nuno Espírito Santo em Inglaterra, num campeonato competitivo, não tem nada a ver com o português, em que todos podem perder todas as semanas e ganhar na semana a seguir. Tem mais jogadores portugueses do que algumas equipas do Campeonato Nacional. Certo. Pronto. E estão também já outros lugares fechados do campeonato, Fernando, sim, não é? As contas começam a fechar-se. Sim, atendendo aos resultados. Tivemos da jornada 33 um Paços de Ferreira que
ganhar ou perder para ele já pouco importava. Claro que é sempre, ninguém gosta de ganhar, de perder, De nem perder, que seja a claro. Fajões. O Gil Vicente, mais uma vez, foi ganhar ao Passos de Ferreira. O Gil Vicente fez uma campanha extraordinária nesta segunda volta, é a quarta ou quinta vitória fora, que é muito importante para um clube como o Gil Vicente, que veio da segunda divisão. Portanto, fez uma época extraordinária. O Braga ganhou, mesmo no fim, ao Moreirense por 2-1 também, portanto o lugar do Braga já estava assegurado, o Moreirense também. O Farense precisava de ganhar e foi sobre a cortina, ou seja, no fim do jogo, acabou por ganhar 1-0 ao Tondela e é um dos candidatos a subir ou a descer de divisão. Vamos ver, na última jornada. Esses lugares ainda não estão decididos. Portanto, é um dos candidatos. O Boa Vista também ganhou ao Portimonense, não tinha outro resultado a não ser o ganhar. Nós trouxemos aqui, nomeadamente, mais eu até vou ver o Boa Vista já há um ano, que não vou ver por causa da pandemia. Vamos e ver. quase que achamos que era agora, mas ainda não é. Espero que o Boa Vista agora no Gil Vicente faça um bom resultado e fique na primeira divisão. Está a precisar, não é? É mesmo decisivo agora. É um clube digno de uma primeira divisão, porque já foi campeão contra tudo e contra todos. E é um clube com muita história e que merece. Depois tivemos o derby, que vamos já falar a seguir, mais resumidamente, entre o Benfica e o Sporting. Foi um bom jogo de futebol, parecia um jogo de futsal, pelo resultado, 4-3. Ganhou e o Benfica, acaba por ser aqui bem. o Benfica a tirar aquele recorde que falavas ao sim, Sporting, mas isso não é? foi por algumas coisas que eu à frente já vou frisar. Quando analisares o jogo. Exatamente. Depois temos o Futebol Clube do Porto, foi a Vila do Conde, ganhar ao Rio Ave folgadamente, o Porto acelerou, precisava de manter o segundo lugar numa penada e, portanto, e ganhou sem dificuldades. E ganhou sem espinhas, como se costuma dizer. O Famalicão está a fazer uma reta final muito boa, atendendo que mudou o treinador para o Vieira. Eu considero o Vieira um dos bons treinadores portugueses. Ganhou 3-0 ao Nacional e o Nacional ficou de fora da Primeira Liga. Da Primeira Liga. O Belenenses Nada perdeu que também em não casa. tivesses cá Exatamente. expectado já. O Belenenses, sabe, perdeu 2-0 em casa, poderia eventualmente ainda ir à Europa, ou ao sexto lugar, pelo menos, muito dificilmente lá chegará, e o Santa Clara é um candidato, depende dos resultados agora na 34ª jornada. O Marítimo, para terminar a 33ª jornada, empatou a 0 com o Guimarães mantém-se na corrida também para o sexto lugar. Vamos ver, há duas ou três equipas ali. Há ali o Marítimo algumas equipas a lutarem por esses lugares. O lugares. Marítimo com este ponto conseguiu pôr a cabeça de fora e respirar. E respirar e ficar na primeira divisão, garantidamente. Depois, vamos analisar aqui o Benfica Sporting. Sim, ora bem, o jogo da jornada. o jogo em si foi um bom jogo de futebol, em que o Benfica, mais uma vez... Esperavas tantos golos, Fernando, num jogo destes? Quer dizer, ninguém esperava, mas acho que os treinadores aqui, nomeadamente o do Benfica, eu já disse aqui, vou voltar a frisar, esperou quase um ano sabático, andou ali a brincar e só agora no fim da época é que se lembrou. Lembrar-se do 3-4-3, que foi a tática que eu sempre disse que o Benfica deveria usar. Aplicar de início. Plano A e não o plano B ou C ou D. Ele só o aplicou ao fim e até contrariamente àquilo que ele acha que é bom, só dá nele. Porquê? Porque bem dizer que o Benfica, se fosse só a segunda volta, o Benfica neste momento está à frente de um ponto. Mas ainda falta o jogo de Guimarães, em que vai haver várias alterações e provavelmente o Benfica vai se desinteressar desse jogo para tentar ganhar a taça contra o Braga. O Benfica jogou no máximo da força, com a melhor equipa, nomeadamente para mim no meio campo. O Sporting, quanto a mim, acho que o Rubem Amorim deu uma abébia ao Benfica, no sentido de não jogar porque necessitava o Sporting de pelo menos não perder o jogo. O João Mário é um indivíduo bom para esse sistema, não é? Que é um empata ao jogo e põe o jogo a rolar a uma velocidade baixa, que é aquilo que ele joga, exatamente, e era o que o Sporting necessitava. E tirou também o Palhinha, que para mim vale 3 ou 4 jogadores no meio campo. Foi aqui que o Sporting levou um hecatombe. Achas que pode ter sido porque isto já está ganho, então vamos relaxar? Não, segundo a explicação do Rubem Amorim, ele viu bem o filme, o Amorim, porque ele ao fim disse que foi ele que não ajudou os jogadores. Ele ao dizer isto está a dizer exatamente aquilo que eu disse. Portanto, com a alteração do meio-campo, não é? Da chamada sala de máquinas, que é a mais importante no futebol, é ali que se ganha a maior parte dos jogos e os campeonatos, é no meio-campo. E claro, no ataque, ter bons jogadores, claro. E na defesa, uma defesa também boa, mas a sua máquina é o seu meio-campo, o coração. Nós também temos o nosso coração, que nos comanda a parte de cima e a parte de baixo.
Portanto, se tivermos um coração fraco, andamos pouco. Se tivermos um coração ao nosso nível, para o peso que a gente tem, a gente anda bem. Portanto, é a parte mais importante de uma equipa de futebol. E aqui é a mesma coisa. Exatamente. Aqui, o Benfica começou bem o jogo, o Sporting deu uma boa, estava a dar uma boa réplica, embora com a deficiência do meio-campo, o Benfica foi mais forte no meio-campo, foi mais assertivo e aproveitou as oportunidades que teve. Faz um golo até contra a corrente do jogo ao Sporting, porque o Sporting naquela altura estava a começar a assentar o jogo e o Benfica, numa jogada rápida, faz o golo por Seferovic. Depois tivemos outra situação que o Benfica marca quase, passado uns minutos, marca o segundo golo, num excelente toque do Everton, que jogou bem também. Está a melhorar, é pena que tenha aparecido agora só no fim da época. E depois o Sporting, claro, sempre a jogar bem, o Sporting sempre a jogar bem, com alguns remates, nomeadamente do Pedro Gonçalves, que para mim foi o melhor jogador em campo, contrariamente ao que muitos disseram, que escolheram o Pizzi. Eu acho que o Pizzi também fez uma boa exibição, mas o Pedro Gonçalves esteve superior, porque comandou o Sporting, tudo que fez foi bem feito. Por ele, o Sporting não teria perdido, o Sporting perdeu por a diferença daqueles dois indivíduos no meio campo. O Benfica, num canto, o Lucas Veríssimo vai lá à frente, faz o terceiro golo, e o Sporting desse momento para outro a perder 3-0, o que já era um resultado pesado. Estávamos toda a gente a pensar que ia ser uma goleada, eu por acaso não, porque o Benfica não consegue segurar as partidas, não por culpa dos jogadores, mas por culpa do seu treinador, que lê mal o jogo e depois faz as substituições mal feitas. Entretanto, o Benfica marca um quarto golo e ainda se acentua mais a tónica para uma goleada. Não, o 3-0 ao intervalo. Há 3-0 ao intervalo, as equipas vão para o intervalo, desculpem lá. E a seguir, para mim, é o lance do jogo. De entrada, o Sporting até entrou bem, estava a pressionar o Benfica e, escusadamente, o Mateus Nunes faz um penalti sobre o Grimaldo, quando até tinha ganho a bola e não tinha aumenta ainda mais E, portanto, um penalti aos 47 minutos, mais ou menos, 46 mais 1, acabou, ou toda a gente pensava que tinha acabado com as aspirações do Sporting. Entretanto, ao intervalo, o Rubem Amorim corrigiu a entrada do João Mário e a entrada do Palhinha, e a equipa do Sporting estava a começar a ser outra. Sofre uma penalização destas, não é? Que pesa muito, não é? Portanto, é um resultado de 4-1. E de alguma forma isso condena o que viria a ser a segunda parte do Sporting. E, portanto, o Sporting vê-se na contingência de ter que ir para a frente e jogar e apostar tudo por tudo. E assim fez, e o Sporting conseguiu fazer o 4-2, conseguiu fazer o 4-3, teve logo algumas situações. O Benfica também teve mais, vamos dizer que o Benfica teve, mesmo assim, mais oportunidades durante o desafio. O resultado é um resultado justo. O Sporting, pelo seu treinador, quanto a mim, pôs-se a jeito e o Benfica aproveitou. As segundas partes do Benfica costumam ser até mais fortes e desta vez foi uma segunda parte mais fraca. O Benfica, o seu treinador, apostou muito mal na primeira substituição que fez ao tirar o Tarap aos 46, 47 minutos, mais ou menos. Foi o pior que ele fez quando meteu o Gabriel, que está lento, está desanimado, está desorientado e sabe que vai embora e, portanto, não tem condições psicológicas para dar mais. Já está com o pé de fora. E quem diz esse diz outros, não é? Diz outros. Não se pode meter jogadores que a gente já sabe, ou que o treinador até com certeza já lhes disse que não conta com eles para o ano. Ora, isso é a mesma coisa que para mim, o patrão se me disser uma coisa dessas, eu também, estou desmotivado, estou à espera do dia para ir embora. Portanto, não posso dar mais, não posso render mais. Portanto, esses jogadores já não deviam contar. Mas, enfim, este treinador, como tem a mania, que tem um ego muito grande e ele nunca faz erros nenhuns, os jogadores é que são os culpados. O Benfica, no último 10 minutos, pôs-se a jeito e o Sporting, com mais alguns minutos, provavelmente era capaz de empatar a partida. Relativamente à arbitragem. Há alguma coisa que queres destacar? Foi uma arbitragem razoável, esteve bem em tudo, nos penaltis, etc. Só esteve mal quando o Lucas Veríssimo, aos 76 minutos, derrubou o Pedro Gonçalves dentro da área sem necessidade nenhuma e teria que ver o segundo amarelo. E, portanto, o Benfica ficava reduzido a 10 elementos.
Passado mais 7 ou 8 minutos, ou aos 89 minutos, teria que haver um vermelho direto também para o Nuno Mendes, para o defesa esquerdo do Sporting, porque segurou pela camisola o Rafa, que se ia isolar para ir sozinho para a baliza e provavelmente ia fazer o 5-3. Portanto, são os dois aspectos a realçar aqui pelo nosso especialista da arbitragem, que o Tiago Martins falhou, tirando uma outra peripécia e tal. Pronto. Não teve grande influência no resultado, porque eram duas expulsões, uma para cada lado, com uma diferença ali de meia dúzia de minutos, que provavelmente não seria passar nada de especial. Não era isso que poderia alterar? Nessa altura. Em princípio, não. Os erros mais fundamentais são os penaltis, quando não existem e são inventados, ou quando existem e quer o VAR, quer o árbitro, nomeadamente o VAR, não intervém e que devia intervir e não devia falhar. E não marca. E já aqui disseste também que o Futebol Clube Porto ganhou com naturalidade e assegura assim o segundo lugar, não é? Sim, o Porto entrou sabendo que uma vitória lhe assegurava o segundo lugar, porque estava com 4 pontos de avanço sobre o Benfica e ainda era possível, porque faltam 6 pontos para acabar 2 jornadas, são 6 pontos, era possível chegar lá. O Porto acelerou um bocado, o Rio Ave é a equipa que tem demonstrado nestes últimos jogos que anda psicologicamente em baixo, porque este Rio Ave é o mesmo, com os mesmos jogadores, que quase eliminou o Milão, as pessoas já estão esquecidas, e que fez 2 grandes jogos com o Milão. Parece impossível, mas às vezes estes jogos marcam a equipa. E a equipa do Rio Ave, ultimamente, nestes últimos meia dúzia de jogos, já esteve a jogar bem durante um campeonato, e neste último meia dúzia de jogos tem acusado a classificação, ou onde anda classificado. Porquê? Porque tem jogado mal, sofre golos de qualquer maneira, com muita facilidade, e os jogadores andam, a bola queima os pés. A gente, quando diz queima, há jogadores que psicologicamente estão em baixo e tudo lhes corre mal. E ao Rio Ave tudo lhe corre mal. É aquela lógica do quando tudo corre bem, tudo corre bem, quando tudo corre mal, tudo corre mal. O treinador que foi para lá, o Miguel Cardoso, também é outro indivíduo um pouco arrogante, porque portou-se muito mal no Bessa. Se calhar o Nosso Senhor está castigado por essa atitude que ele teve lá. Não devia ter, não é? Porque até pensei que era um indivíduo mais correto, mas no fundo... Mas não foi? A gravata e às vezes e os fatos disfarçam muita coisa, infelizmente. Mais vale andar em situação normal com calças de gangue e camisa, se calhar, do que andar encapotado. E, portanto, o Rio Ave vai ter grande dificuldade, é um dos grandes candidatos, neste momento, para mim, a descer a divisão, porque tem um jogo difícil e, portanto... E o futebol é feito mesmo disto, não é, Fernando? Surpresas. O futebol é feito de surpresas. Numa mesma época, um clube pode fazer grandes jogos, como dizias, e depois pode estar à beira da descida. E o Rio Ave está há 13 anos na primeira divisão. Portanto, não a surpresa das surpresas, é pena, não é? Porque tem uma boa equipa, uma boa estrutura, um bom clube, tudo em dia, não se fala que tem dívidas nem nada. Portanto, é pena um clube destes provavelmente descer de divisão. Havia aqui outros clubes mais interessantes que deviam ter descido. Eu na minha opinião, gostaria que tivessem descido os dois, mas o Marítimo, à última da hora, conseguiu-se safar. E o que é que achas que ainda está por resolver na próxima jornada? O que ainda está por resolver, relativamente ao primeiro lugar, está resolvido. O segundo, o Porto, também está resolvido. O Benfica, em terceiro, também está resolvido. O Braga, portanto, também em quarto, está resolvido. Temos o pódio resolvido. Temos o quinto e o sexto lugar, uma luta. O quinto lugar está resolvido para o Passos Ferreira esplendidamente. Foi uma equipa sensação para mim, não é? Porque fazer 50 pontos com o Passos Ferreira não é a mesma coisa que fazer 60 ou 70 com o Sporting, ou com o Porto, ou com o Benfica. Não tem essa dimensão. Não começam do mesmo sítio, não é? Exatamente. O Paulo Fonseca fez também a mesma coisa, até ficou em terceiro lugar, salvo eu. E o segundo. E depois temos um Guimarães, um Santa Clara, um Moreirense e um Famalicão e um Belenenses Estado que podem eventualmente ainda ir parar ao sexto lugar. A diferença aqui são de 3 pontos. Tudo vai depender dos jogos em si. Depois, cá para baixo, temos 4 equipas. O Portimonense está salvaguardado já, porque em caso de perder, mesmo com os outros a ganhar, em caso de igualdade, depois o critério atribuído dá que o Portimonense salte da rivalta e, portanto, fique na primeira divisão. O Portimonense está garantido na primeira divisão. Quem não está garantido é o Boa Vista, o Rio Ave, o Farense e o Nacional já desceu. Todos com uma diferença de 2 pontos. O Boa Vista tem 33, vai ao Gil Vicente. O Farense 31 e o Rio Ave 31 também. Portanto, já desceu, faltam aqui 2. Exatamente. E o antepenúltimo irá a um play-off
com a terceira equipa classificada da segunda divisão. Serão sem dúvida ainda jogos cheios de emoção, ainda está muita coisa para se jogar, já vamos não é? falar à frente, até por causa da assistência, a falta de assistência e dos adeptos e tudo, já vamos dar uma chega aí à frente. Sim, era exatamente disso que íamos falar, muito se tem dito nas últimas semanas. Deixa-me só dizer aqui, sim, queres concluir? Só frisar aqui o calendário, portanto os jogos, para dizer o seguinte: vamos ter um Sporting Marítimo, um Santa Clara Farense, cá está onde está os jogos. O Santa Clara necessita de pontuar também para ter aspirações ao sexto lugar, portanto não é a feijões, não está tudo já resolvido para o Santa Clara. E o Farense só tem um remédio, é ganhar. Não é nada. Portanto, esse será um grande jogo. Faria 33 pontos o Farense. O Nacional, com o Rio Ave, cá está, o Nacional está já condenado à descida da divisão. O Rio Ave terá que também só ganhar. Mas há uma condição aqui. O Nacional tem uma boa equipa e não corresponde muito à classificação que teve. Atenção. E depois portanto, pode dificultar a vida. E o Nacional vai jogar com dois fatores. Um é a desmotivação de alguns jogadores. Outro é o jogar à vontade. Eu já não tenho nada a perder, não é? Ora, e quando não tem nada a perder, às vezes jogam melhor do que com a pressão. A pressão já desapareceu para o Nacional. Portanto, o Rio Ave terá que fazer um bom jogo para de grande nível aguentar. para conseguir sair de lá não chamuscado para a segunda divisão. Depois temos um Portimonense com o Braga. É um jogo que já não diz nada. O Braga vai fazer descansar também porque tem a final da taça com o Benfica. O Gil Vicente Boa Vista é outro jogo. O Gil Vicente já não... nem aquece nem arrefece. Mas o Boa Vista não pode, pelo menos, não pode perder. Né? E mesmo o empate não pode ganhar o Farense nem o Rio Ave, não o Boa Vista. Portanto, o resultado seria ganhar. O Boa Vista tem que jogar para ganhar também. Temos o Tondela Passos Ferreira, este nem aquece nem arrefece. O Futebol Clube do Porto, que o Belenenses sabe, também nem aquece nem arrefece. Para o Belenenses é importante, porque se ganhar os 3 pontos, vai esperar que dos outros e pode ficar em sexto lugar. O Guimarães com o Benfica. Para o Guimarães também é importante aí no sexto lugar, não é? Para uma possibilidade de ir à Europa. O Benfica, já nem aquece nem arrefece, vai pensar provavelmente na final da taça, vai descansar aqui vários jogadores e tudo. Vai só cumprir calendário aqui. Portanto, não sei o que é que vai acontecer aqui. É um jogo de tripla. O Moreirense com o Famalicão. É outro jogo que o Famalicão vai se aplicar, porque o Famalicão ainda tem uma possibilidade. O Moreirense já está arrumado na tabela, já não vai mais acima nem mais abaixo. Muito dificilmente vai ao sexto lugar. E o Famalicão, se ganhar, poderá eventualmente fazer uma boa classificação no sexto lugar, que é muito bom, uma recuperação extraordinária nestes últimos 10 jogos, à volta disso. E, portanto, ainda há aqui muita coisa para discutir, não é, Fernando? Sim. Agora, temos aqui, relativamente ao que Sim, exatamente, e era isso que te ia questionar. Muito se tem falado nos últimos dias sobre a possibilidade de termos ou não o regresso do público nesta fase final do campeonato, mas parece que efetivamente não vamos ter. Sim, ora bem, isto da Federação e da Liga é uma no cravo e outra na ferradura. Eu entendo perfeitamente porque é que a Liga e a Federação não aceitaram o público no último jogo. E eu concordo também. Porquê? Seria injusto para uns e justo para outros. Exatamente. Nas duas últimas jornadas era correto haver público. Porquê? Porque a contemplar as equipas todas. Todos os estádios teriam público. É isso. E estamos numa fase em que vai haver descidas, vai haver lutas para os melhores goleadores, etc. E para subidas, para a Liga Europa, etc. E já tudo conta muito, exatamente. Não é? É mesmo assim. Ora, com o público ia ajudar algumas equipas. Entendo perfeitamente que a Liga aqui tenha chumbado por unanimidade e a Federação a presença do público. O que eu não entendo é a alteração à última da hora do Tondela para hoje, né? Uma vez que o Tondela já não necessita para nada, nada. Não é? Mas no entanto os jogos deviam ser todos à mesma hora, e o Sporting para depois de acabar os outros jogos todos. Mas o Sporting ainda, além de ter sido campeão, ainda há aqui um pormenor importante, é ver quem é o melhor marcador. Ora bem, o Sporting vai entrar em campo, ou o Pedro Gonçalves, que está empatado neste momento com o Seferovic, já sabe, quando entrar em campo, quantos marcou o Seferovic. Se é que o Seferovic vai jogar. Mas eu dou já a minha opinião. Eu até teria vergonha de ser avançado centro do Benfica e estar a lutar com o centrocampista do Sporting com os mesmos golos. Era sinal que eu era um avançado centro fraco, que é o caso do Seferovic. É um avançado centro fraco, porque eu jogar no Benfica tinha que ter no mínimo 30 golos. Isso é que é um avançado centro para Mas não compreendes então estas alterações de horários de última hora? É inadmissível uma coisa destas. Ou esqueceram-se deste pormenor, que é importante, não é? Porque ainda pode haver aqui alguma alteração à última da hora.
Não se consegue conceber isto, não é? Eram todos à À mesma mesma hora, hora. e estava o assunto Como arrumado. normalmente acontece, Exatamente. não é? Depois, temos outra incongruência que tem a ver com o Governo e com a Direção-Geral de Saúde. Como é que a final da Champions League é para inglês ver, não é? Ainda hoje foram criticados, e tem razão, não é? Porque realmente é só para os ingleses. Mas é virem aqui literalmente ver. para inglês ver, não é? Exatamente. Portanto, só os ingleses é que podem vir aqui Porque a são Portugal. os adeptos das duas equipas e, portanto, nós que eu até ficamos de fora. Exatamente, eu até nem me oponho a isso, que pronto, venham aqui ver o jogo, ou façam aqui o jogo, desde que estejam reunidas as condições. Agora, o que não é inadmissível é ver um jogo para a Taça de Portugal em que não é compreensível como é que não dão as mesmas condições. Exatamente. O Governo devia se empenhar, e a Federação e a Liga, para fazer uma final da Taça de Portugal, independentemente dos clubes que lá vão estar este ano, também com público. Pouco, muito, ou Menos ou mais do que no ora Dragão, bem, mas algum, não é? Tinha que lá ter público também. Porque se vai-se abrir uma exceção só porque é a Champions League, também, ou a UEFA, e a FIFA neste caso, também se tem que abrir aqui para. Também estamos a falar de uma para os final e, portugueses. portanto, também poderia Exatamente. fazer sentido, não é? Deixavam entrar de um lado e do outro, o público era testado, conforme vai ser testado aqui no Dragão. Usando e os mesmos resolvido. moldes, no Exatamente. fundo. Portanto, não consigo entender Porque é que uma esta final tem público e dualidade outra não tem, de é critérios. Eu entendo. Acontecendo no mesmo país. Sim, não é? eu entendo. Eu entendo que isto é uma paga de favores que se faz. Mas os futebols não é para andar a pagar favores a ninguém. O futebol é uma coisa para ser honesta e para ser correta para todos. E para ter a competitividade igual para todos. Não é por acaso que eu sou um defensor intransigente da centralização dos direitos esportivos. Para todos terem mais acesso a Já ter cá melhores falámos disso, jogadores. para o campeonato ser também O mais campeonato ser competitivo. mais competitivo. Exatamente. Quem não entender isto está a entender que um dia as pessoas deixam de ir ao futebol. Porque ganham sempre os mesmos e as pessoas abandonam o futebol. Aconteceu isto na NBA, nos Estados Unidos, que eles Exatamente. tiveram que moldar os moldes de como era feito o campeonato. E hoje tem um campeonato mais extraordinário que qualquer antigamente, que era sempre o mesmo, e as pessoas começavam a deixar de ir ver os jogos de basquete da NBA. Certo. Portanto, hoje não, hoje aquilo é apinhado, não é? Se soubesse mais pessoas iam, não é? Porque modernizaram aquilo. E mudaram a E há a competitividade, expectativa e há a exatamente. competitividade, E não não é? são sempre os mesmos. Não é? De qualquer forma, é bom ainda assim Portugal ser o palco da final da Champions e também nos ter sido Sim, dado isso. Portugal é bom e é bom em todos os aspectos. É um país barato, é um país com sol e pode-se ir para a praia nesta altura do campeonato e os ingleses vêm para aqui e, é claro, sentem-se como no chamado paraíso. No paraíso. Portugal, paraíso. Ou É verdade, é o Paradise. regresso dos ingleses a Exatamente. Portugal em massa agora. Aliás, está-se a ver todos os dias, é às fornadas de 4 e 5 mil por dia. Vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Vamos ver o que é que isto vai dar. É exatamente Não é só isso. para o futebol, é basicamente tudo. para o Algarve. Não é? Esperemos que corra pelo melhor por todos Sim, os motivos. Estamos sim, também a precisar sim, que as sim. pessoas regressem ao nosso Ao país. normal, exatamente. Exatamente. Vamos passar às nossas apostas, Fernando? Sim, as nossas apostas desta semana. Nós fizemos aqui uma ligeira alteração, em vez de apostarmos num totobola extra, porque era ao fim do campeonato. E tem aqui, no fundo, o final da classificação é mais fácil para nós do que Certo. estar a ver os outros jogos que não têm assim muito interesse. Portanto, vou começar por ti, Ana. Sim. Temos um Guimarães-Benfica, Benfica. 2. 2. Um Sporting Marítimo, vou jogar aqui no 1. Um Porto Belenenses-Sade, Porto. 1. Sim. Portimonense Sporting de Braga, vou jogar aqui no Portimonense 1. Santa Clara Farense, Santa Clara, 1. 1. Moreirense Famalicão, vou jogar aqui num 2. Tondela Passos Ferreira, Passos Ferreira. é o tal jogo de hoje, Exatamente. é antecipado. Gil Vicente Boa Vista, vou jogar aqui um 2. Nacional Rio Ave, Rio Ave. 2. Chelsea, Campeonato Premier League, Sim. Chelsea Leicester, 1. Tottenham Aston Villa, para ti, Um X. X. Crystal Palace Arsenal, vou jogar aqui um 2. Everton Wolverhampton, para ti, 1. 1. E depois temos o Super 14, o Atalanta com a Juventus. Isto é quase a despedida do Ronaldo, já tirou os automóveis, pá. Distribuísse pelo povo português, ainda dava alguma coisa. Alguma coisa. 6,5 milhões só por um carro, imagina os outros. Vou jogar aqui num 2.
E estão feitas então as nossas apostas. Veremos para a semana se foi realmente uma jornada de muitas surpresas e como é que ficam as contas. Sim. Também cá estaremos para a semana para ajudar a fechar essas contas do campeonato. O E fazermos o rescaldo daquilo que foi importante. mais um campeonato atípico do futebol, Exato. não só português, mas mundial. É isso, Fernando. Obrigada por ter juntado a nós mais uma semana. Obrigada também a vocês que estiveram aí desse lado. Se ainda não o fizeram, não se esqueçam, não saiam deste vídeo sem subscreverem o nosso canal, deixarem o vosso like e passarem também nas nossas páginas de Instagram e de Facebook para irem vendo sempre os nossos conteúdos e interagirem comigo e com o Fernando. Sem novidades, já sabem, voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.